tem aquele prato que você mais gosta e tem um ambiente. E tem a diferença. Você prefere comer aquele prato que você mais gosta, você está com fome. Comer aquele prato que você mais gosta num restaurante, numa lanchonete que não é bem cuidada, que tem barulho, ou num lugar que é bem cuidado, limpo, a atmosfera é agradável. Vocês vão preferir o local mais agradável, né? Então, a mesma coisa é sobre criação de conteúdo. Não é você pegar, abrir uma câmera, preparar uma apresentação e simplesmente fazer. O primeiro passo é importante, mas tem que pensar nos elementos que você quer incluir, como que você vai passar essa mensagem para quem vai te acompanhar. E é por isso que eu trouxe aqui para essa apresentação 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês na hora de você preparar o seu conteúdo. Seja uma apresentação, seja um vídeo, ou uma reunião que você vai fazer com alguém. Um conteúdo não é só um vídeo, um stories que você faz em rede social. É um áudio que você manda no WhatsApp. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é você... A primeira coisa que você tem que fazer para criar um conteúdo é pensar para quem que você vai falar. Quem são as pessoas que vão ouvir a mensagem que você vai compartilhar. Então, você vai fazer uma pesquisa, você vai perguntar se você já tem uma base de dados, de leads, de contatos. Você vai perguntar para essas pessoas. Se você vai fazer uma apresentação, tenha uma noção de quem são as pessoas que estão naquele local que vai acompanhar a sua apresentação. Como que você pode contribuir para essas pessoas? Esse é o primeiro ponto. Pesquisar o seu público-alvo. Para quem você vai falar. O segundo ponto é você pensar no seu conteúdo, seja do vídeo, da apresentação, de forma estratégica. Como assim? No YouTube, quem produz conteúdo para a internet aqui? Legal. Hoje em dia, mais do que nunca, está cada vez mais comum essa necessidade de a gente produzir algum tipo de conteúdo. Mesmo não sendo para YouTube, para Instagram, um áudio que você manda ali numa conversa com o cliente é um conteúdo que você está produzindo. Então, vamos voltar aqui para a estrutura de conteúdo de apresentação ou a mais comum, YouTube, né, de vídeo. Você tem que pensar de forma estratégica no planejamento do seu conteúdo. No YouTube, a gente tem que pensar a primeira coisa, a capa do seu vídeo. Quem vai consumir o seu vídeo, a primeira coisa que ela vai ver quando está pesquisando ou quando o YouTube sugere o seu conteúdo é a capa, é a thumb. A gente chama de thumbnail. Outro ponto é o título do conteúdo. Vou chamar conteúdo porque pode ser tanto vídeo como a apresentação. Tem que ser um título que seja atraente. E aí vai no seu trabalho refinar o título até chegar a algo que... Peraí, eu clicaria nesse vídeo. O maior exemplo que eu gosto de usar é qual tipo de conteúdo eu consumiria de determinado assunto. Por que esse conteúdo chamou mais atenção do que aquele? Beleza, definiu o título, pensou mais ou menos na thumb, no processo de produção, você vai melhorar isso também. Próximo ponto, dentro da parte estratégica, é você pensar como que você vai iniciar esse conteúdo. Eu já falei aqui em outra apresentação isso. Como você vai iniciar? Como que vai ser a introdução do seu conteúdo? Vai ser uma pergunta, existem várias formas de você fazer. Vai ser uma afirmação. No início, na introdução, você pode colocar uma promessa inicial. Olha, aqui nesse vídeo eu vou falar com você sobre X, Y, Z. E aí você fala, no começo você já introduz o tema. Tal assunto, é isso, isso e isso. Conta a história do assunto. Beleza, fez a introdução. Abriu um gancho. O gancho é muito importante para você manter a pessoa no conteúdo. Que a retenção na internet, ou qualquer conteúdo, até assim é importante. Gancho, né? Que é famosos loops, abertura e fechamento de loop. Eu vou te dar aqui 3 dicas. A segunda dica, ela é importante por causa disso e disso. Então, presta bastante atenção. Aí você volta para a primeira dica. Por que a gente faz isso? Por que é importante fazer isso? Porque quando você abre um loop, a nossa mente, ela precisa fechar ciclos. A nossa mente precisa fechar ciclos. Então, você está focando no primeiro ponto, está entregando a pessoa. Opa, peraí, tem mais aquele ponto ali. Aí você entrega o segundo ponto, fechou o ciclo. Nisso, então pessoal, como eu tinha prometido, agora vamos para esse segundo ponto, que é isso, isso e isso. Só que presta atenção que no terceiro ponto tem um elemento fundamental para você. Claro que é um exemplo de conteúdo de dicas, se você consegue adaptar para outros formatos de conteúdo também. Então, a abertura de loop, de ganchos e fechamento, tem que fechar também, não adianta abrir e deixar aberto e entregar o que você prometeu, vai ajudar você a ter uma retenção no seu conteúdo. Fazer o público permanecer por mais tempo até o final do vídeo. Tem outros elementos que você pode usar e pensar de forma estratégica no seu conteúdo. Quem aqui já ouviu falar de gatilhos mentais?
Então, gatilhos mentais são elementos que você vai usar não para manipular quem vai ver seu conteúdo, mas para poder ajudar a pessoa ou a permanecer no conteúdo ou a tomar uma ação. Isso você pode usar numa apresentação, como a gente muitas vezes faz, né? Olha, agora vamos fazer tal dinâmica, tal atividade, quero que vocês levantem e façam. Então, é uma chamada para ação. Tem a chamada para ação, que é conhecido como CTA, para se inscrever no canal, para deixar o like, para comentar, que é a interação, compartilhar. Então, pensar nesses elementos ao longo do conteúdo de forma estratégica é muito importante. Então, eu falei da introdução, eu falei do meio. O meio é muito importante. A coisa mais importante que você tem que fazer no meio de um conteúdo é pensar como você vai manter o público conectado. E os gatilhos mentais, por exemplo, um gatilho poderoso que a gente fala muito aqui é o da história. Contar uma situação da sua vida, uma história que você ouviu, que algum conhecido seu passou. E depois a gente tem a conclusão, que aí é interessante você concluir resumindo o que você falou naquele conteúdo e fazer uma chamada para ação, levando a pessoa ou para assistir um outro conteúdo, se caso estiver na internet, ou se for uma apresentação, de repente para entrar na sua rede social, para comprar seu livro, não sei. Aí você vai ter que definir de forma estratégica o que você quer. Então todo conteúdo tem que ter um objetivo. É importante ter um objetivo, todo conteúdo. Então, esse segundo pilar é planejar o seu conteúdo de forma estratégica. Eu fiz uma live falando exatamente desse ponto lá no meu canal, Viver de Conteúdo no YouTube. O terceiro ponto, esse ponto aqui, eu acho que alguns de vocês já perceberam que eu executo isso aqui com as minhas apresentações, é a constância. É fácil abrir a câmera e gravar. E no início, muitas pessoas, pô, que legal, vou abrir um canal, vou fazer aquele projeto, todo dia eu vou fazer, vou publicar um vídeo. O que acontece ao longo do tempo? A pessoa percebe que para manter a qualidade a longo prazo, fazendo o vídeo no mesmo nível todo dia, ela acaba desanimando. Então você precisa definir uma frequência de postagem. Para quem quer criar conteúdo para YouTube, uma frequência de postagem. Para quem está começando, ou pode ser YouTube, Instagram, eu recomendo, no caso de vídeo mais longo, você postar um vídeo por semana. Você pode gravar antecipadamente uns 4 vídeos, de 8 a 10 minutos no início, e deixar programado e ao longo do mês, que você já está garantido, programar mais 4 vídeos para o próximo mês. Então isso ajuda você a ter constância e uma frequência, nunca falhar, porque quem vai assistir o seu conteúdo, o seu público que vai assistir, ele vai se tornar fiel, vai passar a seguir você, porque sabe que em tal dia vai ter. Mesma coisa aí, stories no Instagram, se você se comprometeu a fazer um stories todos os dias, faça. Mesma coisa com Reels, com outros tipos de conteúdo. Então, o terceiro elemento aqui é a constância. Primeiro elemento, qual foi o primeiro elemento que eu falei? Pesquisar o público-alvo. Antes de qualquer conteúdo que você vai produzir, seja uma apresentação aqui, seja um vídeo que você vai fazer na internet, pesquisar para quem que eu estou falando, uma mensagem que você vai mandar para um cliente seu. Como que é essa pessoa? Como eu posso começar a minha conversa com ela? Qual pergunta eu posso fazer no início? Pesquisa é muito importante para você alinhar. Às vezes já tem o conteúdo pronto, mas você vai perceber que, bom, peraí, esse conteúdo é muito avançado para essas pessoas aqui. Então eu vou alinhar. Então, qual que é a sua maior dificuldade, qual que é a sua necessidade nesse momento? A gente fala muito na criação de conteúdo sobre dor, né, no marketing digital, sobre dor. O que é uma dor? Uma necessidade. Algo que a pessoa está buscando por uma solução. E falando nisso, a gente vai agora fazer o seguinte. Eu quero que vocês se reúnam em grupos, podem se levantar. Se reúnem em grupos e você vai, entre vocês vão conversar sobre o que você pode, através do seu trabalho, entregar para o seu público. O que eles estão buscando? Quais são as principais necessidades do seu público? Legal. É muito bom esse tipo de exercício, né? A gente sempre consegue extrair alguma coisa, né? Alguém tem alguma pergunta? Sobre o conteúdo, sobre o que foi falado entre vocês também? Ou quer compartilhar algum insight? Eu quero fazer uma pergunta. Eu não peguei que é no ponto 2. Você falou que o primeiro é o pesquisar o público-alvo, o terceiro é a constância. E o segundo? O segundo ponto é, na hora de você planejar o seu conteúdo, planejar de forma estratégica. Planejar a introdução, como que você vai abrir esse conteúdo. Planejar o desenvolvimento do conteúdo, o que você vai entregar de fato ali e a conclusão. No desenvolvimento, você tem que pensar em como você vai fazer com que a pessoa permaneça naquele conteúdo. Quais elementos? Você vai usar loops, abertura e fechamento de gancho? Loop é isso, abertura e fechamento de gancho.
Você abre o gancho no início, num dado momento ali você fala de outra coisa e depois você fecha o loop. Você lembra que eu falei daquela hora, né? Vou falar de 3 dicas e tal. E a conclusão. Obrigado. Como que é o seu nome? Érica, obrigado pela pergunta, Érica. Pode ir? Quando você fala de conteúdo, vai criar um conteúdo, aí você tem seu público. Então você tem 30 pessoas. Você não vai fazer um conteúdo que agrade as 30 pessoas. E como que você avalia, qual o caminho que você tem que tomar? Avaliar qual o conteúdo que você vai usar para atingir o máximo possível? É assim que funciona? Porque de 30 que vão olhar o teu conteúdo, não são os 30 que vão continuar nele. E a avaliação que você faz para escolher esse conteúdo? Muito boa pergunta. Você já falou. Muito boa pergunta. Esse tipo de resposta. Sim, sensacional. Não, é verdade. Assim, não dá pra gente agradar todo mundo, isso é óbvio, né? Claro. Então você vai tentar fazer um conteúdo que todos entendam. E a partir disso, se você conseguir tirar, se uma pessoa ali foi a pessoa que conectou com aquilo, eu penso dessa forma. Se uma pessoa aqui ficar satisfeita com o que eu estou entregando, eu vou estar muito feliz. Claro que aí vai surgir outras dúvidas. André, de repente a pessoa não entendeu aquele conteúdo no todo, mas viu um ponto específico ali. Isso pode virar um outro conteúdo para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Então eu sempre penso assim, se uma pessoa tem determinada dúvida, essa dúvida pode ser de outras pessoas também. E vice-versa, né? Tá respondido? Opa! Qual o seu nome? Meu nome é Thaís e eu tenho um adendo e talvez pode até ser uma pergunta. Também tem a questão da criação de persona. Eu acho que entra no seu caso e pode resolver esse problema. Porque as 30, por exemplo, com a criação de persona, você vai criar o seu público, resumidamente. Então você vai chamar 30 pessoas que tenham características parecidas com a sua persona. Então as 30 pessoas que você vai chamar vai aumentar a chance delas consumirem o seu conteúdo, porque você já cria algo esperando aquilo. Eu acredito que isso pode ajudar. Muito obrigado, Thaís. Aplausos pela resposta dela. Agregou sim. Realmente, inclusive isso é um tema muito importante, eu vou fazer um conteúdo falando sobre. Mas eu falei no início sobre, eu quis trazer de uma forma simples, né, para não usar muitos termos. Então, é a parte da pesquisa, é pesquisar para quem você vai falar. Ela falou da persona, outros chamam de avatar também. Então, alguém mais está respondido? Eu acho que foi mais uma pergunta, né? Alguém mais tem uma pergunta? Última pergunta. Bom, se caso surgir alguma pergunta depois, fiquem à vontade para mandar lá no meu WhatsApp, tá? Então, pessoal, para encerrar essa minha apresentação, eu quero dizer para vocês que criar um conteúdo irresistível não é criar aquilo que simplesmente você quer falar, e sim o que o seu público precisa ouvir. É você arrumar uma forma de conseguir conectar a sua mensagem com o coração da pessoa que vai te ouvir. Muito obrigado.